Ryuji Tadori é um caso raro em Jujutsu Kaisen. Ele comeu um objeto amaldiçoado e ainda foi capaz de sobreviver, mesmo a chance sendo 1 em 1 milhão. Mas mais impressionante que isso é o seu imenso poder que rivaliza até mesmo com o maior feiticeiro da história, o Ryomen Sukuna. Então, se você quer saber tudo sobre isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e hoje vamos falar do verdadeiro... Acho que é a primeira vez que eu vejo ele falar o nome dele. Tadori. É estranho um protagonista não ter nenhum poder especial nos shonens, mas fique sossegado porque com o Yuji não é diferente. Ele tem tudo para ser o feiticeiro mais forte de toda a história. Só existe um ser que sempre será mais forte que ele, porque esse é inalcançável. O poder do like? É o poder do seu like. Ah, sabia. Esse é o seu poder, que você tem nas suas mãos. Então use esse poder e deixe o like no vídeo. Pode ter certeza que isso é muito forte. Mas então, vamos agora para os poderes de Yuji Itadori. Yuji Tadori com certeza não é uma pessoa comum. Desde a primeira vez que o conhecemos, ele já tem habilidades físicas muito acima de qualquer... Ele é filho de uma certa pessoa aí, é né? naturalmente forte, mesmo sem saber usar energia amaldiçoada. E isso, convenhamos, não é normal. Mas então, depois de vermos um pouco do passado do Yuji, de quando ele... Salve, salve pessoal, quem estiver na live, sejam bem-vindos. De onde vem essa força anormal, porque sua mãe foi possuída por Kenjaku quando deu a luz. Tá meio travando o áudio, né? Tá de boa, valeu. Bom, minha primeira live, né? Então, espero que vocês gostem. Graças à sua técnica inata, a mãe do Yuji, o Kenjaku, cérebro em outras pessoas para controlá-las. Ele já habitou diferentes pessoas ao longo dos séculos e assumiu suas identidades. E em cada um deles, ele fazia experimentos macabros que ia contra a moralidade do mundo Jujutsu. A pessoa mais antiga que temos conhecimento que ele possuiu foi Noritoshi Kamo. Nesse corpo, Kenjaku forçou uma mulher a dar à luz de uma maldição, criando assim 9 fetos amaldiçoados de híbridos entre humanos e espíritos amaldiçoados. Atualmente, Kenjaku possuiu o corpo de Suguru Geto, que ele usa para colocar seu plano de fundir toda a humanidade com Tenjin. Kenjaku sempre foi muito calculista, sempre possuindo os corpos que lhe dão mais chances de cumprir os seus objetivos. Então, quando vemos que ele roubou o corpo da mãe do Yuji... Mas e aí, como é que vocês estão? Onde boa? Ao Yuji, tudo isso se torna ainda mais estranho. Ainda mais quando Yuji naturalmente é um super-humano. Então é claro que Kenjaku modificou o Yuji de alguma forma. Uma fala curiosa acontece quando, após o Sukuna sair do corpo do Yuji e possuir o Megumi, o Yuji fica extremamente furioso. E mesmo levando vários golpes do Sukuna... Tamo junto, mano. Cara, eu que sou seu fã, tu é foda. Continuou vivo e avançando. Claro que parte disso é graças ao Megumi, que estava lutando contra a dominância do Sukuna no seu corpo, diminuindo seu poder de ataque. Caraca. Mas mesmo assim... Cara, esse trava-trava ainda vou tentar resolver. Esse gargalo eu acho estranho. Algo despertou dentro dele após o Sukuna deixar seu corpo. E Sukuna até mesmo insinua que Kenjaku tem algo a ver com esse poder do Yuji. Então está praticamente confirmado que o Yuji foi um experimento do Kenjaku. Mas qual o seu verdadeiro potencial? E qual Mas também, se eu não me engano, o Yuji é descendente de Sukuna. O que eu guardo até hoje foi a fala do Satoru Gojo ainda no capítulo 2 da história. Ele, após ver o Yuji ingerindo o segundo dedo do Sukuna e mantendo facilmente a consciência, diz que um potencial como ele só surge a cada 1000 anos. Essa frase se destacou muito pra mim. O feiticeiro mais forte da modernidade está aparentemente muito impressionado com a capacidade do Yuji de suprimir Sukuna. E à primeira vista, estando tão no início da série,
Muitos de nós apenas achamos que é um artifício necessário para um enredo. O autor Gege Kutami tem que estabelecer que não é normal que humanos sejam recipientes compatíveis com objetos amaldiçoados. E esta é a única razão para o Satoru Gojo ter se surpreendido com isso. Então, por que esta frase sobre a habilidade do Yuji ser algo que só aparece uma vez a cada 1000 anos chamou tanto minha atenção? Foram por duas razões. Uma delas é que o Sukuna viveu há cerca de também 1000 anos atrás. E a segunda é que tanto Satoru como Sukuna ficaram impressionados com isso. Assim que Yuji assume... Cara, espero que Yuji pegue o protagonismo do mangá pra ele, né? Que pode o suprimir facilmente. Os dois homens mais fortes da Terra reconheceram a habilidade do Yuji. Olha a cara do Yuji, o Sukuna, velho. No caso é Sukuna, é isso aí. Ao longo dos 1000 anos do Kenjaku, ele lutou contra vários usuários da técnica dos 6 olhos e do ilimitado. As duas técnicas que tornam o Satoru Gojo, de fato, o Satoru Gojo. Então, quando o próprio Satoru fala que o Yuji tem um potencial que só nasce a cada 1000 anos, ele também está dizendo que o potencial do Yuji é muito mais raro que as suas técnicas inatas. Afinal, Yuji é o personagem principal e embora Jujutsu Kaisen não siga as regras típicas dos shounens, ainda é um mangá shounen. Seria muito estranho para o Yuji não estar entre os mais fortes no final da série. Então, com certeza, tudo isso é um desenvolvimento para o verdadeiro despertar do Yuji muito em breve na história. Voltando à ideia de que Yuji foi um experimento do Kenjaku, eu acredito que Kenjaku planejava tornar Yuji de fato, o receptáculo do Sukuna. Kenjaku fez contratos com vários feiticeiros de eras passadas para trazê-los de volta à vida no tempo moderno. E Sukuna foi um deles. Mas que pessoa na Terra seria capaz de suportar o maior feiticeiro da história? Obviamente, teria que ser alguém especial. Kenjaku mesmo só se refere ao Yuji como o receptáculo do Sukuna, porque pra ele, o Yuji não passa disso. Não chama nem de filho. Sua mãe. Mas mesmo com o experimento, uma pessoa comum não suportaria o Sukuna. Agora, já pensou se ele acaba adquirindo amor pelo Yuji? E tipo, o Kenjaku acaba morrendo pra proteger o Yuji? Cara, isso seria um plot twist do caramba, tá ligado? Mas é coisa de shonen, nem daqui a pouco isso pode acontecer. A alternativa pra ele seria pegar alguém da descendência do próprio Sukuna, que compartilha os mesmos laços sanguíneos, já que assim seria mais fácil do novo hospedeiro o suportar. Se o Yuji fosse da linhagem do Sukuna, tudo isso faria sentido. A sua força faria sentido, já que seria uma genética. Cara, são muito parecidos aí. Explicaria porque o Kenjaku tinha interesse nele e o observava. O Kenjaku poderia ter roubado o corpo da sua mãe só para ter um filho que seria descendente do Sukuna. E assim, poderia se tornar um possível receptáculo no futuro. A primeira pista que indica isso é o estilo de luta dos dois. Tanto Sukuna como Yuji juntam energia amaldiçoada na mão para aumentar os seus ataques. Isso poderia ser uma técnica de família. E uma outra pista que também pode sugerir isso é que a forma original do Sukuna tem traços muito parecidos ao Yuji. O formato de seus rostos são parecidos. Eles têm os mesmos cabelos rosados, que são idênticos. E quem mais em Jujutsu Kaisen você conhece com cabelo rosa? As semelhanças físicas são indiscutíveis. E eles são parecidos demais para ser apenas uma mera coincidência. Mas o que isso quer dizer sobre a verdadeira força do Yuji? Se o Yuji é descendente da linhagem do Sukuna, ele provavelmente tem algum feitiço inato que ainda não despertou. Sua mãe, antes de ser possuída pelo Kenjaku, tinha conexões com o mundo Jujutsu e até mesmo possuía uma técnica inata, chamada de sistema antigravidade, permitindo ela neutralizar a gravidade em um ponto. Assim, então, é muito provável que o Yuji tenha uma técnica inata ainda não despertada em seu corpo.
mas também Yuji pode ter outras habilidades incrivelmente poderosas. Quando o Satoru Gojo estava ensinando Yuji a controlar sua energia amaldiçoada, ele explicou para o Yuji a diferença entre energia amaldiçoada e feitiços. Yuji ficou todo empolgado para aprender alguns feitiços poderosos, mas o Satoru disse para ele que os feitiços apenas são herdados geneticamente, ou seja, você nasce com eles e não aprende. Yuji ficou arrasado com isso, mas então Satoru pensou consigo mesmo que com o Yuji é diferente, já que ele possui a energia amaldiçoada do Sukuna no seu corpo. Então logo, ele também terá naturalmente todas as técnicas amaldiçoadas inatas do Sukuna. Caraca, já pensou, mano? E poderá usar quando quiser, como se fosse sua, porque na verdade irá se tornar suas técnicas. Então Yuji tem um potencial imenso, ele já tem uma força sobre-humana natural do seu corpo, mesmo sem energia amaldiçoada, quase como uma pessoa com restrição celestial. Ele também possui uma descendência de feiticeiro Jujutsu, e provavelmente é da linhagem do Sukuna. Aí no final do mangá, Yuji se torna vilão. Tendo uma técnica inata que ele ainda não despertou, e ele com certeza também tem gravado em seu corpo todas as técnicas inatas do próprio Rei das Maldições, Ryomen Sukuna. Atualmente, Sukuna se mostrou o feiticeiro mais forte de todos os tempos em Jujutsu Kaisen. Ele matou Satoru Gojo, o que realmente ninguém esperava. Kinjaku teve que selá-lo porque matá-lo seria praticamente impossível, mas Sukuna fez o impossível e matou o insano do Satoru Gojo. Agora Sukuna é um dos maiores problemas para os feiticeiros Jujutsu, porque quem seria capaz de vencê-lo, se até mesmo o Satoru não conseguiu? Mas ainda temos algumas esperanças. Satoru uma vez disse que Yuji, Yuta Okkotsu e Hakari possuem potencial para superá-lo um dia. E eu confesso que quando ouvi isso, eu não levei muito a sério. Até porque imaginar algum deles tão poderoso quanto o próprio Satoru era algo muito distante para mim. Mas agora isso não parece mais tão impossível. No capítulo 228, Yuji finalmente se moveu para lutar contra Sukuna e ele parece ter um poder diferente em seu braço, com ele tendo garras e se parecendo muito com a aura ameaçadora do Sukuna. Caraca, já pensou? Que o Yuji já despertou as técnicas inatas do Sukuna e agora vai usá-las contra seu próprio dono. As esperanças do mundo estão nas mãos dos 3 prodígios da era atual do Jujutsu. E o Megumi? O Megumi tá sendo usado pelo Sukuna. E Kinji Hakari. Com o novo poder desperto de Yuji, ele com certeza alcançará poderes fora da compreensão que imaginávamos para ele. E essa será a força que rivalizará com o maior feiticeiro de todo mundo, Ryomen Sukuna, o homem que ficou conhecido como o Rei das Maldições. E bom, eu acho que o Yuji está muito relacionado ao Sukuna, as semelhanças entre eles são muitas, e na história de Jujutsu, o Sukuna é considerado uma verdadeira lenda japonesa. Em alguns lugares, a lenda diz que o Sukuna era um espírito gentil que salvava os moradores. Caraca! Mas em outros lugares, a lenda diz que o Sukuna era mau e que ele matou e torturou pessoas. Então existe uma dúvida se ele era bom ou era mau. Pelo menos... Já pensou se o Yuji fosse a contraparte do Sukuna? Boa e ruim. Eu acredito que o seu lado bom esteja ligado diretamente ao Yuji de alguma forma. Talvez ao dividir sua alma em 20 fragmentos, um em cada dedo, ele tenha selado apenas sua parte maligna, e sua parte mais gentil tenha reencarnado como Yuji. E assim como irmãos gêmeos, como a Maki e a Mai, por exemplo, quando Sukuna ficou com toda a energia amaldiçoada, Yuji nasceu sem nada e com uma restrição celestial por causa disso, o que explica sua força sobre-humana. Essa é uma teoria pessoal minha e que seria muito interessante ver o Sukuna e o Yuji no mesmo corpo se dando bem, assim como Naruto e Kurama. Aí já é muita viagem. São as mesmas pessoas, o lado bom e o lado mau. Mas bom, eu espero muito... Cara, eu achei foda, tá ligado? Eu curti vocês. O que vocês acharam? Vocês curtiram?